Você confiaria em um médico que não estudou medicina? Ou num piloto de avião, aquele avião que vai carregar tu e a tua família, que não tivesse estudado para ser piloto? Imagina se tu entra num ônibus e daí tu descobre que o motorista nunca estudou direção, nunca aprendeu a dirigir, não tem habilitação para ser motorista de ônibus. Ou vamos pensar o seguinte, imagina que tu vai assistir um vídeo no YouTube e uma pessoa que nunca estudou economia vai te dar conselhos de economia. Tu consegue aceitar, assimilar um cenário desses? Não, né? Então, eu quero conversar contigo hoje a respeito de crentes que não leem a Bíblia e eu quero dar algumas dicas para te ajudar a entrar nesse mundo da leitura bíblica já consciente de que se tu não lê a Bíblia, meu irmão, tu não serve para crente, tá? Vem comigo que o vídeo hoje é de instrução e confronto. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem em nada com a sua teologia, mas nós lemos a Bíblia. Então, meus amados, eu quero primeiramente ressaltar a importância da leitura da Palavra de Deus, tá? Cara, a gente confia a nossa salvação, a eternidade das nossas almas, a um ensino que vem desse livro. O mínimo que a gente deveria fazer, pensando logicamente, é lê-lo, não é verdade? Porque senão tu vai sempre confiar no que os outros estão falando para ti. E então, quero mostrar para vocês um relato que está no capítulo 17 de Atos, no verso 11. Diz o seguinte: Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos entre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Irmãos, eu quero mostrar para vocês que o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele enfatiza mais nobres os que receberam a palavra e examinavam as Escrituras, para saber se o que estava sendo ensinado ia de acordo com os textos já contidos. Então, meu amado, não se contente em ouvir uma pregação. Se você não conferir se está de acordo com o texto bíblico, você é menos nobre. Mas Caleb, pode me perguntar, como é que eu vou conferir, por exemplo, a pregação do pastor? O pastor é um cara que é muito mais estudado do que eu. É muito mais inteligente do que eu, ele conhece muito mais a Bíblia do que eu. Como é que eu vou fazer para conferir o que ele está falando? Conhecendo mais a Bíblia. Não existe atalho, meu irmão, não existe caminho fácil. Eu poderia te dizer, anota o tema da pregação, grava a pregação dele num áudio, ouve em casa e vai pesquisando os textos bíblicos, vendo se o contexto é aquele mesmo, vendo se é justo extrair aquela informação daquele texto bíblico. Mas no geral, meu amado, não tem atalho. Tu vai ter que ler a Bíblia, tu vai ter que estudar. E se isso parece um sacrifício para ti, meu irmão, tu tá errado. Desculpa te falar. Porque a palavra de Deus são palavras de vida eterna. Aqui consta a história mais linda que um homem poderia ler. Não é nem que um homem poderia escrever, porque isso aqui não é obra humana. Então, meus amados, vocês precisam amar as Escrituras e amar o estudo das Escrituras. Provavelmente, se você ou já conhece alguém que diga a teologia, o estudo da palavra mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A gente não precisa estudar teologia. A gente precisa apenas ser tocado pelo Espírito. Se você é essa pessoa a que fala isso, ou se você está perto de alguém que fala isso, meu irmão, eu quero te dizer que isso apenas sinaliza a sua ignorância e a falta de intimidade com o texto bíblico, tá? Porque é como ir num hospital e dizer que você sabe mais de medicina do que o médico, tá? É como se você quisesse ensinar o médico a prescrever receita médica, ou ensinar o médico a profissão dele. Se você está vivo hoje, se você tem hoje a Bíblia na sua casa, se você tem hoje uma igreja para congregar, se você tem hoje um canal no YouTube que você assiste devocionais, é porque grandes homens deram a sua vida, dedicaram os seus dias, a sua vida ao estudo e ensino da palavra de Deus. Então, se você não gosta de teólogo, meu irmão, você está errado, você não está prestando atenção no mundo à sua volta, tá bom? Porque são os teólogos que traduzem as Bíblias, são os teólogos que trazem ensino nos livros que o seu pastor lê. Eu espero que o seu pastor leia livros, tá? Eu espero que o seu pastor estude teologia, senão
ele está errado também. Ele é o piloto de avião que não sabe pilotar avião. Mas, trazendo esse texto não apenas de Atos dos Apóstolos, mas eu também quero trazer alguns outros textos, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, Paulo diz o seguinte para Timóteo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então, um dos conselhos que Paulo deu a Timóteo era a leitura pública da palavra. Não apenas ler no seu íntimo, mas ler a Bíblia para outros e explicar. Isso nos remete novamente à questão do conhecimento. Para ensinar, você precisa conhecer. Mas Paulo fala mais algumas coisas para Timóteo, tá? Vamos lá. Então, esse conselho está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 15, ele diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Você precisa ler publicamente e para ensinar publicamente você precisa manusear bem as Escrituras. Mas Caleb, por que nós precisamos estudar as Escrituras? O Paulo responde essa mesma carta de Timóteo no capítulo 3, verso 16. Olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu irmão, educar bem os teus filhos é uma boa obra? Sim. Ser um bom marido, uma boa esposa, é uma boa obra? Com certeza. Ser um bom funcionário é uma boa obra? Sim. Ser um filho honrado é uma boa obra? Sim. Ser um servo de Deus decente, honrado, que não tem do que envergonhar, é boa obra? Sim. Tudo isso são boas obras. Então, a palavra ela nos dá fundamento para toda boa obra. Ou seja, sem a palavra da Escritura, você talvez consiga ser um filho honrado. Talvez você consiga ser um bom funcionário. Talvez você consiga se relacionar bem com algumas outras pessoas. Só que para que toda boa obra, toda sorte de obras boas venham a se cumprir na tua vida, você precisa da palavra de Deus. Não tem como você instruir o seu filho de acordo com o que Deus quer, tem você saber o que Deus quer. A prova disso está no capítulo 6 de Deuteronômio, no verso 6, 7 e 8. Olha só. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Hoje nós não usamos essa questão de amarrar na testa ou no pulso. A gente sabe que isso era só uma forma de manter fixo nas tuas obras e no teu pensamento a palavra de Deus. Só que nós vemos o conselho que nós precisamos manter no nosso coração a palavra de Deus e que nós precisamos ensinar com persistência aos nossos filhos. Quando estivermos sentados à mesa, quando estivermos em casa, caminhando pelo caminho, deitados para dormir ou levantando, você precisa ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Você precisa moldar o caráter dele com base na palavra de Deus, para que ele seja um homem de Deus. Então, nós vimos que precisa ensinar a criança a mensagem que está na Bíblia. E lembra que a gente estava lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que fala que toda a escritura é divinamente inspirada? Olha o verso 15, que está antes, tá? Olha o que Paulo fala a Timóteo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o ensino da palavra de Deus, conforme a gente viu em Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao 8, é capaz de tornar o teu filho, a tua criança, sábia para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então a salvação deles depende de um ensino da palavra. Não é porque você é uma pessoa que crê em Jesus que o teu filho vai crer em Jesus, se você não ensiná-la. Mas não é apenas uma questão de ler a palavra, de falar sobre ela ali na mesa com o filho. Não, olha só o que Deus diz para Josué logo que ele assume o ministério de liderança a Israel. Lê comigo, Josué capítulo 1, verso 8, tá? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Percebe que, para que
você realmente tenha bom uso da palavra. Você não deve apenas falar sobre ela, mas você deve meditar a respeito. Meditar a respeito é ficar trazendo à memória aquele texto e ficar refletindo a respeito dele, extraindo qual o conhecimento que Deus quis te transmitir através daquele texto. Como é que a gente faz isso? Por isso que agora a gente vai entrar no tema, literalmente, que é como ler a Bíblia corretamente, como fazer para ter uma leitura correta do texto bíblico. Primeiramente, coisas que eu sempre faço, né? Vou dar um conselho de minha parte, primeiramente. Ore antes, prepara a tua mente para ler a palavra. Não saia simplesmente de um momento atribulado da correria do teu dia a dia, simplesmente para e lê a Bíblia. Ah, vou parar e vou ler, rapidinho. Daí tu lê, termina de ler e já era. Não faz isso. Pega, eu tenho 40 minutos para ler a Bíblia, eu tenho 40 minutinhos, é o que eu vou fazer. Tudo bem, são 40 minutos. Para a Bíblia, fecha o teu olho e se conecta com Deus. Desacelera, desconecta a tua mente do resto. Faz a tua mente, a tua carne compreender que a partir de agora, a partir desse momento, você estará exposto à palavra sagrada de Deus. Então, assimile o que você está fazendo. Entre em conexão, entre nesse ambiente de aprendizado, desacelera, desconecta do mundo lá fora. Nem que seja por 5 minutinhos, por 3 minutinhos, para e fala com Deus. Pai Santo, bendito seja o teu nome, Deus, estou agora me preparando para ler a tua palavra. Fala ao meu coração. Tira a escama dos meus olhos, Pai, tira toda a cegueira, Pai, todo impedimento mental, Senhor, toda a barreira mental que possa me impedir de ler, seja as distrações, seja o cansaço, seja a correria do dia a dia, Pai, me liberta de todas essas algemas para que eu possa ler e compreender a Tua verdade. E daí você exalta Ele, adora Ele, se quiser colocar uma música para tu se conectar nesse ambiente de adoração a Deus e de serviço a Deus, faz isso, tá? Mas não simplesmente leia. Porque ler a Bíblia não é como bater cartão na empresa. Ó, lê a Bíblia hoje. Pum. Daí te perguntam o que tu leu hoje. Ah, não lembro. Mas eu lembro que foi bênção. Pô, meu irmão, por favor, né? Então, para que você possa fazer uma boa leitura, conecte o seu espírito com a sua mente. Faça a sua mente pensar de forma santa. Faça a sua mente compreender que agora entrará ensino. Outra dica, tá? Você não deve sair da frente da Bíblia com dúvidas, a não ser que você vá de fato meditar na palavra, tá? Caleb, eu tenho pouco tempo, o tempo que eu li não deu para estudar a Bíblia. Então faz o seguinte, tu leu Josué capítulo 1, vamos pensar, li Josué capítulo 1, não entendi nada. Dá tempo de ler de novo? Não dá? Então faz o seguinte, o que eu faço? Deixa eu achar aqui se tá dentro da Bíblia. Que eu te sugiro. Todo mundo tem um desses aqui em casa, né? Todo mundo tem um cartão de débito, um cartão de crédito, até se você está lendo no trabalho. Isso, claro, se você estiver lendo na Bíblia física, na Bíblia de papel. Se você estiver lendo no aplicativo, tem outras ferramentas. Mas, pega o cartãozinho e vai lendo com uma caneta, tá? E marque o texto que você tem interesse. Qual palavra tu não entendeu? Ah, a Bíblia fala que nós devemos nos guardar da concupiscência dos olhos. Cara, eu não sei o que é concupiscência. Então, assinale essa palavra. Ó. Assinale essa palavra para que você consiga depois estudar o significado dela. Descobrir o que significa. Assinale todas as palavras que você não sabe o que significam. Ó. Para que você possa estudar depois. Para que você possa, de fato, saber. Porque não adianta de nada você, por exemplo, ler a bula do remédio e não entender de quanto em quanto tempo tu tem que beber o remédio, quais as contraindicações, se tu pode ou não beber, se tem que ser antes ou depois do almoço. Não importa, você precisa entender. Então, não tenha pressa em ler a Bíblia toda, só tenha pressa em compreender o que você leu hoje. Então, Caleb, quer dizer que se eu levar 4 dias para entender um capítulo da Bíblia, não tem problema? Não tem problema. O problema é tu não entender o que tu leu, tá? Então, li Filipenses capítulo... Deixa eu ver qual que eu marquei mais aqui. O 2, tá? Meu, anota, faz comentários bíblicos. Mas, Caleb, minha Bíblia é nova, eu não quero arriscar. Meu irmão, tu tá errado, querido. Tenha uma Bíblia de estudos. Tenha uma Bíblia de estudos. Isso aqui, o papel, a capa, as letrinhas impressas, isso aqui não é santo, tá? A palavra contida aqui, a mensagem contida aqui é santo. Então, se tu anotar, arriscar, tu não vai estar ofendendo Deus não, tá?
Tu não vai estar ofendendo Deus. Tu vai estar confrontando e aborrecendo Deus se você trouxer um conselho errado, se você viver sua vida de forma errada de acordo com a palavra. Então, não tem problema em riscar sua Bíblia. Se você lê no aplicativo, Caleb, eu não quero riscar a Bíblia. Lê no teu aplicativo. No aplicativo da Bíblia tem a ferramenta de assinalar. Deixa eu te mostrar aqui, meu amado. Ó, a Bíblia tem essa opção. Tu marcou, separou o texto que tu quer, ó. Tu vem aqui e deixa marcadinho. Se você quiser fazer aqui uma comparação, tu consegue comparar em outros textos. No hebraico não vai te ajudar muito, mas a não ser que você estude hebraico, mas vai ter outras formas de tradução para que você consiga comparar, porque às vezes outra versão bíblica traz um sinônimo daquela palavra. Por exemplo, a gente falou sobre concupiscência. Talvez se tu for para uma Bíblia mais tipo NTLH, que é uma linguagem de hoje, ali esteja escrito desejos, daí tu vai saber, não, concupiscência é desejo, então eu devo me guardar dos desejos dos olhos, dos desejos da carne e da cobiça do mundo. O que é a cobiça do mundo? Daí tu varia, que são a questão dos bens, a cobiça dos bens, o desejo dos bens, que é o bom e velho capitalismo selvagem, né? Então, meu amado, tem formas de tu conseguir compreender, e se você leu a Bíblia hoje e não entendeu aquele capítulo, não vá para o próximo capítulo. Continua nele até você entender. E não se esqueça que você tem o melhor professor que pode existir, que é Deus. Cara, tu não entendeu? Fala, Deus, eu quero muito entender isso aqui, eu não entendi, abre minha mente. E vai para o estudo. Vai para o estudo. Pesquisa a respeito daquele texto. Mas, de preferência, pesquise dentro da Bíblia aquele texto. Use comparações do texto. Tenta ler sempre um antes, outro depois. Por exemplo, eu vou ler Filipenses 1. Tá? Eu vou ler Filipenses... Não, vamos pensar aqui, ó. Vou ler Filipenses 2. Não estou entendendo nada. Tenta ler Tenta ler o capítulo que veio antes, para tu entender o contexto. Por exemplo, por que Filipenses? Por que tem esse nome? Para quem é que Paulo está falando? Paulo e Timóteo. Quem é Timóteo? Quem é Paulo? Se tu não sabe ainda, pesquisa quem é Paulo. Quem foi Timóteo? Por que o livro se chama Filipenses? Estude, meu amado. Você precisa entender, você não precisa ler. Você percebe que a Bíblia, dos textos que eu li, nenhum diz para ler a Bíblia? Todo diz para meditar na palavra, para guardar a palavra, para falar da palavra, para saber manusear a palavra. Percebe que não é relacionado à leitura, mas sim à compreensão? Então é melhor você ler 5 versículos da Bíblia e você entender o que Deus disse para ti ali, o que o texto diz, não o que as pessoas dizem que o texto diz, mas o que o texto diz, do que você ler a Bíblia inteira, que nem eu vejo muito satanista dizendo que leu a Bíblia 5, 6, 7 vezes e não entendeu que Cristo é a única e suficiente salvação. Então, meu amado, lembre-se, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles receberam a palavra e conferiam no texto se era de fato conforme o texto dizia, se o que os apóstolos pregavam era conforme a palavra. Então, não confie cegamente no cara que está na frente da congregação, do cara que está com o microfone na mão, porque o que mais tem é pessoas que se dizem líderes, pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem sábios na palavra, que não entendem nada da Bíblia, que na verdade incentivam a igreja a não estudar teologia, ficam alertando como se estudar a Bíblia, estudar teologia fosse prejudicar a sua vida com Deus, o que é uma completa imbecilidade. Nada mais é uma manobra que torna mais fácil liderar os trouxas. Desculpa falar, mas se a pessoa tem 3% de conhecimento bíblico e ela quer te manipular, ela deseja que tu tenha no máximo 2% de conhecimento bíblico, para que ela possa te subjugar com o pouco conhecimento que ela tem, tá? Então, estude a palavra, medite a palavra, de dia e de noite, fale da palavra no caminho, sentado à mesa, ao acordar, ao se deitar, ensine os seus filhos, instrua a sua casa, para que você possa, de fato, manusear a palavra e ser apto a toda boa obra. Meu amado, espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não esqueça, não termine nenhum capítulo da Bíblia, nenhuma leitura sem compreender o que o texto diz. Se sobrou uma sombra de dúvida, sane essa dúvida, tá? E se Caleb, eu gosto muito da forma que tu lê a Bíblia, eu posso tirar as dúvidas contigo? Pode, meu querido, deixa os comentários aqui. Acha qualquer vídeo meu e fala, Caleb, eu li tal parte, eu não entendi, tá? E a gente vai estudar junto, pode ser?
Não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever e ativar a notificação, porque toda semana tem 3 vídeos aos trancos e barrancos, graças a Deus tá dando certo. Não esqueça também de ir no site igreja.life, lá tem playlists de música de quase todos os gêneros, estamos lutando para ter todos os gêneros, prometo que não vai ter gênero neutro. Lá também tem pregações, tem estudos bíblicos, devocionais, tem tudo que tu precisa para ser um crente saudável, tem lá dentro, tá? E se tiver faltando alguma coisa, Caleb, senti falta de tal coisa, vai lá e me fala que a gente vai tentar melhorar, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, leiam a Bíblia e façam oração. E bebam água.